Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas, dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos, 18 de setembro. O Catecismo da Igreja Católica nos ressalta: Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo nas coisas criadas. E, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo, desde o princípio, aos nossos primeiros pais. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo, revestindo-os de uma graça e justiça resplandecentes. O Evangelho de hoje, ele vai nos falar dessa palavra de Deus que foi transmitida durante toda a história da salvação. A Sagrada Escritura nos traz, seja através dos profetas ou através dos livros históricos, essa palavra de Deus transmitida diretamente ao coração do homem. Deus vai se revelando durante todo o tempo na história da salvação. Deus se revela a cada momento na palavra através da Sagrada Escritura. A revelação definitiva de Deus nos vem através do seu Filho unigênito. Ele nos dá a revelação plena de quem é Deus. Diz o Catecismo: aprove a Deus na sua sabedoria e bondade revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, o Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Nos tornamos, dessa forma, participantes da natureza divina pelo acesso que nós temos ao Pai no Espírito Santo através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos revela a misericórdia, a bondade de Deus. Nós somos tantas e tantas vezes apenas ouvintes da palavra de Deus. Não é o que Deus espera de nós. Como nos diz o Evangelho de hoje, a música foi tocada, foi transmitida aos homens, mas os homens não dançaram. Os homens se colocavam ou se colocam na passividade do seu ser diante desse mistério da beleza e da grandeza de Deus diante de cada um de nós. Somos muitas vezes apenas ouvintes e não praticantes da palavra de Deus. Deus nos pede que nós nos inserimos ou possamos sermos participantes plenamente desse mistério da sua graça e dessa bondade no nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela deve nos transformar. O ser de Deus que adentra em cada um de nós, através da sua revelação, através do Filho que nos dá essa possibilidade de vivenciarmos a natureza divina, deve ser um ato sempre de transformação diária no nosso coração. A palavra de Deus, ela deve me dar a cada dia um sentido novo no meu caminhar, segundo o trilhar da bondade de Deus. Nós pisamos sobre os passos de Deus. Nós caminhamos, fazemos o mesmo caminho que Deus vai nos propondo e é o caminho de Deus, para que nós possamos efetivamente chegarmos a esse conceito da participação divina em Deus. Sede santos como o Pai que está no céu é santo. Nós vamos, à medida em que vamos acolhendo essa palavra e deixando com que essa palavra se torne obras no nosso dia a dia, nós vamos nos tornando efetivamente participantes dessa graça de Deus. Santo Irineu de Leão escrevia: o Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a aprender Deus e Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Essa graça que nós possuímos de Deus, de que Deus possa ser em cada um de nós, Deus possa ser através de cada um de nós, numa graça do Senhor que haja em nós.
Não podemos estar distantes daquilo que Deus espera de cada um de nós, que é sermos participantes desse mistério da graça do Senhor. A palavra que nos é transmitida, a presença de Deus, o contexto histórico, o que Deus vai nos mostrando no nosso dia a dia pela luz do seu Espírito Santo, na revelação do coração de cada um de nós, ela deve ser um ato pleno de realização na nossa vida, do deixar Deus habitar em nós, não sermos inerentes a todo esse mistério e a graça de Deus, não estarmos distantes daquilo que Deus nos proporciona, mas nos inserirmos efetivamente na vida em Deus, na verdade de Deus, no caminho pleno de Deus que Ele oferece a cada um de nós. Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.